O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus perguntaram a Jesus sobre o momento em que chegaria o reino de Deus. Jesus respondeu: o reino de Deus não vem ostensivamente, nem se poderá dizer está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está entre vós. E Jesus disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um só dia do Filho do Homem e não podereis ver. As pessoas vos dirão: ele está ali, ou ele está aqui. Não deveis ir, nem correr atrás, pois como o relâmpago brilha de um lado até o outro do céu, assim também será o Filho do Homem no seu dia. Antes, porém, ele deverá sofrer muito e ser rejeitado por esta geração. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. O reino de Deus é o tema central da leitura do Evangelho, deste trecho que hoje nós ouvimos. João Batista, no início da sua pregação, anunciava: o reino de Deus está próximo, convertei-vos. Portanto, convidava o povo a uma conversão para poder participar deste reino que estava às portas. E Jesus falou diversas vezes a respeito do reino de Deus. Ele contou 7 parábolas para explicar o significado do reino de Deus. Encontramos no capítulo 13 de Mateus estas 7 parábolas que nós já refletimos ao longo deste ano. A parábola do tesouro escondido. Jesus diz que o reino de Deus é como um tesouro escondido no campo, é como uma pérola preciosa, é como o fermento que se joga na massa. O reino de Deus é como o grão de mostarda, é como a rede lançada no mar, é como o joio e o trigo que crescem juntos, é como a semente lançada no terreno. E Jesus disse também que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. No Pai Nosso, Ele nos ensinou a dizer: venha a nós o vosso reino. Disse também: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será dado por acréscimo. E Jesus, quando enviou os seus discípulos em missão, lhes disse que deveriam anunciar o reino de Deus, dizer às pessoas que o reino de Deus estava próximo. Ora, os fariseus, ouvindo Jesus falar sobre o reino de Deus, lhe perguntam sobre o momento da sua chegada. Mas o que eles entendiam por reino de Deus? Será que eles tinham a mesma concepção de Jesus a respeito do reino de Deus? Certamente não. Eles entendiam o reino de Deus como o novo reino de Israel, como o restabelecimento da monarquia de Davi, que aconteceria através de um seu descendente.
Portanto, um reino temporal, um reino poderoso, um reino incontrastável, um reino muito humano. E Jesus lhes responde que o reino de Deus não vem de modo ostensivo. O que significa ostensivo? Significa que não é um reino pomposo, glorioso, que chama a atenção das pessoas, que não pode ser identificado com fatos ou limitado por lugares, de maneira que se possa dizer, está aqui, está ali. O reino de Deus está no meio de vós, o reino de Deus está entre vós, responde Jesus para eles. O que significa estar no meio de vós? Tertuliano, um grande escritor cristão da igreja primitiva, comentando esta frase, afirma: bem, quem não compreende que a frase entre vós significa em vossas mãos, em vosso poder, ou seja, se escutares e cumprires os mandamentos de Deus. Está entre vós, segundo Tertuliano, interpretando esta frase de Jesus, significa que está aí à disposição de vocês. Basta querer fazer parte deste reino. Qualquer pessoa pode fazer parte, qualquer pessoa pode escolher de se tornar um cidadão do reino de Deus. Depende de querer aceitar as suas exigências, de assumir um compromisso verdadeiro com este reino. Para entrar neste reino, não precisa ir em lugar distante, fazer coisas extraordinárias, mas basta acolher a pessoa de Jesus. O reino de Deus está entre vós. O rei está entre vós, porque Jesus, ele é o rei. E quem são os seus discípulos? Certamente são os seus seguidores, aqueles que o acolhem. Jesus é rei. Diante de Pilatos, que perguntou se ele era rei, ele sustenta: sim, eu sou rei. Eu nasci, eu vim a este mundo para ser rei. Portanto, Jesus, ele pode ser identificado como o reino de Deus. O reino de Deus é trazido neste mundo por Jesus. Ele vem implantar o reino de Deus. Mas é um reino sem fronteiras. É um reino aberto a todas as pessoas, de todas as raças, de todas as culturas, de todas as línguas. Todos são convidados a fazer parte deste reino. Aliás, é a vontade de Jesus que todos façam parte deste reino. Este reino que está presente, já se torna presente neste mundo, aqui e agora. Mas não se completa neste mundo. É um reino que alcança sua plenitude no futuro. Mas ele se realiza neste mundo através da ação dos discípulos de Jesus. O reino de Deus está presente onde há gesto de paz, de solidariedade, de comunhão, de caridade. O apóstolo Paulo afirma: o reino de Deus não é questão de comida ou de bebida, mas é paz, é justiça, é alegria no Espírito Santo. Esse é o reino de Deus. E nós somos chamados a colaborar para que este reino comece a ser implantado já neste mundo. Portanto, colabora para a implantação do reino de Deus todos aqueles que se empenham para promover o bem, para promover a justiça.
Implanta o reino de Deus quem se dedica às obras boas, as pessoas que se dedicam aos pobres, as pessoas que se dedicam às pessoas, aos moradores de rua, as pessoas que se dedicam às crianças abandonadas, as pessoas que se dedicam à recuperação dos dependentes químicos, as pessoas que cuidam dos doentes, as pessoas que lutam para que haja justiça, as pessoas que de fato se empenham para o bem dos seus irmãos. Quem faz isso está trabalhando, está contribuindo para que o reino de Deus seja de fato uma realidade em nosso meio. O reino de Deus está entre vós, está no meio de vós. Nós somos parte deste reino, nós que somos discípulos de Jesus. O reino de Deus depende, portanto, de cada um de nós. Somos chamados a trabalhar para este reino. Infelizmente, existem aqueles que lutam, trabalham também para o reino contrário. As pessoas que promovem o mal, que promovem a injustiça, as pessoas envolvidas na corrupção, as pessoas que promovem a injustiça, a exploração dos irmãos, a opressão, enfim, tantas formas de maldades neste mundo. Esse certamente não é o reino de Deus, é o reino do inimigo. E os discípulos de Jesus então devem promover, ao contrário, o bem. Como já disse, o reino de Deus começa aqui, mas alcança sua plenitude no reino que Jesus receberá das mãos do Pai. O Pai entregará tudo nas suas mãos, nas mãos do seu Filho, quando todo joelho se dobrará diante dele, quando todos os reinos, as dominações, as potestades, nos diz o apóstolo Paulo, reconhecerão e professarão: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O reino de Deus começa aqui, agora. O reino de Deus, poderíamos dizer, não só está entre vós, mas está dentro de vós. Porque, como já disse, Cristo se identifica com o reino de Deus se identifica com o próprio Cristo. Na comunhão nós recebemos o próprio Jesus, não é isso? Nós temos a fé suficiente para recebermos a Eucaristia e dizermos: eu recebi a pessoa de Jesus em minha vida e no meu coração. Eu pergunto se nós realmente acreditamos, porque existem cristãos católicos que dizem que acreditam na Eucaristia, que adoram Jesus na Eucaristia, e a um certo ponto deixam a Igreja Católica e vão em busca de outras denominações e já não mais acreditam na presença de Jesus. Quer dizer que não acreditavam, porque se acreditassem de verdade, jamais deixariam a própria igreja, onde Jesus se faz alimento. Mas eu dizer então que se nós recebemos Jesus, o reino de Deus se torna presente no meio de nós. Eis então a nossa responsabilidade e o nosso compromisso de anunciarmos e testemunharmos esse reino, de sermos de fato testemunhas do reino de Deus. Essa é a nossa missão, essa é a nossa vocação. E todos nós, discípulos, discípulas de Jesus, podemos então trabalhar, contribuir
para a implantação deste reino, o reino que está presente, que deve ser estabelecido neste mundo, repito, mas é um reino que alcançará a sua plenitude na vinda do Filho do Homem. Jesus afirma isso, que ele virá. E quando virá, então o reino de Deus alcançará a sua plenitude. Mas, enquanto isso, todos nós deveremos nos empenharmos, assumirmos o compromisso para que ele comece, esteja presente já na nossa realidade de cada dia neste mundo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.